Boa noite a todos, muito bem-vindos a essa nossa live bônus. Não é ainda a 39ª, para não dar aquele... Tá chegando já o finzinho, né? Então, quando vai chegando o finzinho, sabe, tem os capítulos extras da novela, né? Então, a gente adiciona mais um, né? E a vontade que dá é não terminar, obviamente, porque a investigação é infinita. Eu espero que todos tenham conseguido assistir esse documentário fantástico em diversos aspectos. Na verdade, quem não conseguiu assistir ele completo, veja novamente, veja mais uma vez, anota o nome dos caras que falam ali, vão atrás para vocês verem quem é. Eu e o Psolato, a gente está fazendo um curso lá promovido lá pelo Paris Center, que é o centro, uma espécie de fundação que continua com o pensamento do David Bohm, fica sediada na Itália, numa pequena cidade da Itália, embora, digamos, os grandes amigos dele que se juntaram são ali ingleses, né? A grande parte ingleses. Mas a influência do David Bohm é enorme em várias áreas. Então, seguindo aí o protocolo, conforme combinado, eu vou passar inicialmente a palavra aqui para nossa colega Marílvia Oliveira, que vai, então, compartilhar algumas reflexões aqui sobre o documentário. Obrigado, Marílvia. Obrigada. Estou tentando colocar agora os slides, tá? Eu vou colocar algumas ideias, espero muita ajuda sua, né, e do professor Psolato. Mas, assim, tem alguns pontos que eu comecei a entender. Você sabe que eu venho de uma outra, uma formação paralela que trabalhou com física quântica, foi um dos maiores problemas que eu tive, porque isso é uma situação que, inclusive, nesse trabalho eu descobri que não é um problema meu, é um problema de tudo que é aluno, que é de outra área e que é obrigado hoje, graças a Deus, né, a conviver com a mecânica quântica e tem que trabalhar com matemática, com conceitos que nunca trabalhou. Então, é uma questão geral, né? E, nesse sentido, o trabalho que mais me ajudou foi esse do professor Olival Freire, que o Érico me mandou, que é uma espécie de biografia sobre o David Bohm e que expõe várias questões que a gente vai vendo mesmo na vida dele, nas ideias e tudo mais, de uma forma muito clara. Então, se alguém um dia quiser ler um trabalho interessante, é esse, porque ele é completo. Ele fala de tudo, da passagem dele pelo Brasil, dos problemas que ele teve lá fora, das influências, absolutamente tudo. Bom, a outra questão é que, apesar de que é um material ainda bastante difícil, a gente tem uma avant-première, né, que foi feita. Esse vai ser um trabalho longo, dá para a gente depois voltar nele de alguma maneira, ou com um paper, ou alguma coisa que realmente contribua para os estudos, não é uma coisa que vai ficar parada, né? Ele veio para ser um grande trabalho. Quem entra nos sites ligados a ele e tudo mais, vai ter muito estudo, muita discussão, blog e vários materiais complementares, porque a coisa é bastante extensa. Agora, quem é essa pessoa? Né? Existe um reconhecimento que é dado hoje para ele pelo próprio Einstein, um dia deu, e hoje já se sabe, já se discutiu muito isso, que queria que o David fosse assistente dele. Eles se encontravam na casa dele, em encontros de amigos, para ouvir música, se escreveram muitas cartas, e o Einstein não só disse isso, como disse que ele achou uma interpretação muito sensível da mecânica quântica no livro que ele escreveu, A Teoria Quântica, né? A outra pessoa foi o Dalai Lama, o 14º Dalai Lama,
que, assim, sensível à questão de paz, de violência no mundo, de ciência, né, bastante ligado à questão de ciência e religião. Ele considera que o David é a cara do ciência, o guru da ciência para ele, né? Então, é interessante a gente observar isso, porque são duas grandes referências e falando muito bem dele. Agora, quando a gente faz uma primeira leitura da vida do David, a gente vê uma pessoa que vai numa linha, começa um estudo, depois um outro estudo. Uma primeira impressão é uma impressão meio de muitas coisas estudadas ao mesmo tempo, mas um universo maravilhoso. E quanto mais a gente tenta entender, mais a gente se encanta, mesmo que não compreenda na totalidade, né? Vamos dizer, a coisa é tão complexa em termos de assuntos, né, de temas tratados, que é muito interessante a gente ver esse mapeamento que o trabalho dessa Premiere está fazendo, um mapeamento de tudo dele. Então, aí vocês têm um link, depois no slide pode acessar, mas mostra tudo que está ligado à teoria, aos livros. Então, por exemplo, você pega aqui o verde, né, a bolinha verde, você aponta, vai achar todos os livros. As universidades, as instituições acadêmicas onde ele esteve, você vai encontrar isso. Não é exatamente interativo, no sentido de você pegar um conjunto, mas ele permite ver tudo que está ligado à vida rica, né, e múltipla do David Bohm. Então, por exemplo, os livros que ele escreveu, né, as datas, isso tudo é fácil de tirar a partir daquele mapa interativo. As instituições que ele passou, certo? As teorias que ele desenvolveu, então, o potencial quântico, a questão de estrutura, as variáveis escondidas, a teoria de plasma que ele aplicou aos metais, né, na parte de sólidos, a não localidade, e são linhas de trabalho que ele aprofundou e que aqui, através daquele mapa inicial, você localiza de forma bem pontuada, né? Então, o que é isso? Isso é uma visão científica autêntica, ou seja, uma coisa que nasceu dele, não como cópia. Ele pegou determinados aspectos da ciência e ele enfrentou, né? E superou algumas dicotomias que há muito já estavam dentro da ciência, como a questão de determinismo, ou seja, as leis de Newton e a física clássica, definindo uma série de regras e situações grandes, situações concretas, e, na verdade, a mecânica quântica entrando, questionando muito disso, certo? Eu, assim, não vou entrar em profundidade em alguns aspectos que eu ainda estou tentando entender, mas eu me comprometo de fazer um paper sobre isso. Não glossário, vou dar uns exemplos concretos. O Pissolato e o Érico vão me ajudar, não é? Mas, nesse momento, alguns aspectos que me impressionaram, né? Que foi a pergunta que o Érico fez. O que te impressionou nele? Então, eu acho que um aspecto assim essencial é que ele foi um homem que estabeleceu diálogos com cientistas, artistas, religiosos, né? E ele fez isso com muita autenticidade. E aí a gente vai pensar, mas por quê, né? Então, nesse sentido, eu vou voltar nesse minuto num ponto só, que é o fato dele ser de família judaica tradicional, um pai que lidava com uma esposa com várias crises mentais, volta e meia estava no hospital, internada. Como decorrência disso, ele às vezes era violento, e ele era distante da casa, e ele queria que o David fosse
uma pessoa que seguisse um negócio que ele tinha de venda de imóveis, né? E ele gostaria que o David seguisse essa carreira de empreendedor naquela área. E ele queria a ciência, e ele abominava que o David quisesse a ciência. Então, tudo isso era um lar sombrio, um lar onde não se era feliz, né? Tem várias referências sobre isso. E, então, é interessante, porque se a gente pega o versículo 12 do Gênesis, ele diz assim: Leleha umertseha el haaretz asher areka. Saia da casa dos seus pais e vai para onde eu vou te indicar, e lá eu vou te dar uma grande nação. Era Yahvé falando com Abraão. E, na verdade, o que ele teve foi o contrário disso. Ele saiu, mas saiu contrariado com a visão, com o pai dele contrariado, né? Ele saiu num lugar onde não havia mãe, e ele foi e buscou esse pai em várias pessoas, né? O Oppenheimer é uma das pessoas que ele buscou e que não encontrou uma pessoa que manteve uma expectativa emocional do jeito que ele esperava. Ou seja, essa questão, e quando, na palestra do professor Pissolato, no final, o Érico entra numa discussão sobre a questão de constelação familiar, né? Incrível aquela discussão, foi pequena, mas eu acho que valeria a pena um dia a gente poder parar e ver isso, né? E como que o professor Meneghetti fala disso. Mas uma coisa que se tem é que, se você não acerta, não afina com a figura paterna, o seu relacionamento, a tendência é, profissionalmente, você vai e volta, e aí é muito claro a gente ver como na vida de David Bohm isso acontece. Ele é um mecanismo que ele próprio acabou desenvolvendo, de pesquisar numa área, noutra, em todas ele foi profundo, descobriu coisas novas, mas ficou uma coisa assim, onde isso, ao lado de um emocional pesado, que o fez morrer de uma questão de coração, né, com 70 e poucos anos, mostra que essa questão não estava bem resolvida, né? E eu vejo aí, na hora que ele insiste com os diálogos, ele quer a conversa, ele quer que perguntem para ele próprio se aproxima de Krishnamurti para perguntar, né? E Krishnamurti vê nele um grande perguntador, um grande estimulador de diálogo, de posicionamento sobre determinadas situações. Ele chega à conclusão de que cientistas, na verdade, não discutem. Eles recebem um material, questionam um ângulo ou outro, ou vão contra, mas não discutem. Isso é uma coisa interessante da gente refletir, né? Muitos dos problemas que nós temos hoje com a questão climática, por exemplo, eu acho que o professor que a gente está para, o Political Advisor, né, que a gente está para receber, deve falar sobre isso, é que essa questão do clima ela não tem uma clareza. Hoje se questiona tudo que se colocou no primeiro momento sobre clima, e por que não se chegou a uma definição? Né? Então, atrás está essa questão que está colocada aqui, da falta de diálogo no mundo científico. Né? E ele acaba concluindo que, se a gente tivesse diálogo no mundo, muitas das incompatibilidades que existem estariam resolvidas. Né? Então, como não tem uma conversa verdadeira, onde um escuta realmente o outro e aprende a fazer uma síntese de pensamento, né? Tentar o que o próprio David teve com o Krishnamurti, né? Então, como isso não acontece, as coisas não se resolvem, e hoje a gente está aqui na frente de uma crise mundial, planetária, que não se sabe como resolver, que é essa climática. Krishnamurti coloca para ele que
os problemas que a humanidade tem vieram do próprio pensamento, vêm da própria consciência. Então, ele diz assim, puxa, eu não tinha chegado a isso. Eu entendi que o maior problema da humanidade era a pobreza, né? Então, ele viveu naquele contexto de pobreza e tudo mais, e ele via naquilo uma questão que ele, inclusive, ia levar para a vida dele na hora que ia se associar ao comunismo e outras ações, né? E, na verdade, ele não viu da forma que o Krishnamurti coloca. É tudo parte da questão do pensamento, né? Então, ele fala, o pensamento é o movimento real que a gente tem na nossa vida. E enquanto isso, o David acreditava que a ciência, inclusive, não ajudaria a humanidade a ser feliz exatamente por causa dessa contradição básica, dessa falta de diálogo, né? E do pensamento comandando, sendo que o pensamento não é uma coisa da qual a pessoa tem total consciência, né? Aqui, ele coloca assim, a gente não observa o que realmente nosso pensamento está pensando, onde ele está nos levando. Quando a gente está entrando num conflito, a gente nem percebe que está num conflito. E aí, Érico, é muito interessante, né, os diálogos que você e a Natália têm com a gente naquelas conversas sobre a teoria, os problemas e tudo, como que a gente vai entrando numa direção que, às vezes, não é uma direção que vai dar em nada, né? E se faz porque não se percebe o que o pensamento, onde é que ele está levando. Eu lembro de uma pergunta que você fez, mas por que você está fazendo essa pergunta para uma determinada pessoa, né? A questão do pensamento, no caso do David Bohm, era séria, porque ele pensava sem parar. Um jornalista entrevista quando ele tem o primeiro ataque cardíaco, no segundo, 2 meses depois, ele morreria. E o jornalista fica maluco. Ele diz assim, isso parece uma partícula que, se você observa, ela pula, sai da posição. E aí o Penrose, ele é preciso no que ele fala, né? Ele diz assim, sempre pensei que David era muito parecido com uma função de onda. Você pega, você faz uma pergunta, ele fica focado para te responder, e daqui a pouco ele está falando de não só sobre física, mas filologia, natureza urbana, e você se perde. Então, você faz uma outra pergunta para ver se ele volta, foca e depois novamente pula para lá e o pensamento dele divaga. Essa questão, por um lado, o pensamento dele é assim, a 1000 por hora. Por outro lado, ele vai fundo, com disciplina, determinação, criatividade e acha coisas que ninguém pensou, né? Ele surpreende as pessoas. E nesse ponto aqui, até destaquei uma coisa aqui, Érico, que é o filme O Mestre dos Gênios, onde o Thomas Wolfe aparece com o editor dele, e aí você vê um comportamento um pouco diferente, porque é aquilo que a gente chama de alegria negativa, né? O Thomas Wolfe sempre está criando num processo desesperador, e ali dá para ver uma questão, acho que importante para a gente até observar a natureza do pensamento em um e a natureza do pensamento do outro, né? É um filme que eu acho interessante de ver por isso. Bom, alguns conceitos, então, que ele vai trabalhar, que agora vocês vão me ajudar, né? Que é o potencial quântico, ou seja, que é uma energia que funciona quando fenômenos quânticos aparecem, né? E aquele momento em que se houve poder de computação suficiente para tentar transformar aquilo que o David tinha colocado, como que funciona a trajetória de partículas, a interferência, né, pelas ondas piloto, né, que guiam esse processo, e aí eles conseguiram produzir o que seria o visual disso. É lógico que teve muita crítica em cima disso, mas, ao mesmo tempo, abriu um caminho
de leitura importante para o que é isso que acontece, que faz essa mudança, que não é uma mudança que a gente vê de forma explícita, é uma mudança que está no processo, né, que está imanente. Uma outra questão, essa questão de ordem explícita e implícita. Eu acho que esse exemplo da escultura no Tâmisa foi muito interessante, ou seja, com uma determinada luz, num certo ângulo, você vai poder ver uma figura que está lá dentro, né, da escultura, uma figura humana, que você não veria, e as coisas estão juntas e presentes, né? Então, eu acho que esse exemplo, para mim, ficou claro assim nesse sentido, né? Que é um outro conceito que o David trabalha. A questão da não localidade, né? E a discussão dele, que a teoria da relatividade diz assim: a velocidade da luz é limitada, tudo é local, não pode viajar mais rápido que a velocidade da luz. Então, como que pode estar tudo interconectado no universo e a gente falar de uma não localidade que está atuando aqui, ou seja, a informação trabalha sobre energia, trabalha sobre a matéria, e nós, assim, como isso é possível com essa visão da física do Einstein, né, que é diferente desse ponto. A questão que eu acho maravilhosa, que é o mundo que se desdobra e volta a dobrar, né, essa totalidade. E aí eu associo aquele caso que eu estava contando com você e a Natália lá discutindo a questão de eu saber qual é o ponto, né, que eu deveria estar trabalhando na minha vida. E ali, naquele momento, me veio esse conceito da coisa que nesse momento, fechou, mas vai desdobrar e eu vou achar. E realmente, 2 semanas depois, eu encontrei o ponto, né, que eu deveria trabalhar. Bom. Então, assim, basicamente são esses os pontos que eu ia destacar, com necessidade ainda de mais pesquisa, né? Mas, assim, eu acho que algumas coisas aí a gente pode ouvir esclarecimentos importantes de vocês dois, né? E eu agradeço por isso. Professor Pissolato. Obrigado, Fez um Maria Elvia. histórico maravilhoso do David Bohm na palestra dele, né? Então, eu espero muito a sua contribuição. Bom, então vamos lá. Obrigado, Maria Elvia. Muito bacana mesmo. Vou passar a palavra aqui para o professor Pissolato. Obrigado, Marília. Realmente você tocou nos pontos que eu ia falar, que eu ia realmente, de novo, relembrar o que ele fez. Eu acho que ele foi realmente um homem corajoso. Ele foi realmente corajoso. Acho que você tocou nos pontos aí que eu também concordo com tudo que você falou. Ele mistura ciência com espiritualidade. E para você fazer isso, você precisa ter coragem. Nossa. E o número de bombardeio que você recebe quando os incrédulos... A gente tem muito mais incrédulos do que pessoas ajudando, né? Você tá movendo aí contra um caminhão de pedra que os caras tacam na gente. E o David Bohm enfrentou tudo isso. Ele enfrentou com gente muito inteligente, com Einstein, com Penrose, com todos os caras que estavam do lado dele. Ele enfrentou e falou: pô, como é que vocês explicam isso? Como é que vocês explicam esse fenômeno da espiritualidade, esse fenômeno dessa ligação das pessoas que você... Nós estamos estudando ciência, mas tem um lado aqui que a gente não sabe e que a gente vive o tempo todo discutindo essa natureza humana e tudo está acontecendo com a gente. Aí você tocou no ponto que eu acho que é fundamental, que eu acho que é brilhante, que ele pega uma coisa que é da física experimental e transforma essa coisa da física experimental para a nossa parte, que eu acho que é essa que a gente está estudando, que é que você mexe num elétron
Se você mexer num elétron dentro de um campo quântico, você vai mexer num outro que está lá na frente, um spin desse elétron que está lá na frente, ao mesmo tempo. É o princípio da não localidade. Isso tem muito a ver com o que a gente estudou, e o Érico, eu também acho que o nosso caminho está por aí. Quer dizer, quando a gente coloca uma pessoa dentro de uma caixa de Faraday e ela escreve um sonho, e uma outra pessoa vai ler aquele sonho, ele vai tocar aquela pessoa que está dentro da caixa de Faraday. Ou seja, ele mexeu em alguma coisa, ou seja, esse campo quântico que a gente está falando, esse potencial quântico, ele ultrapassa a barreira. Então, eu acho que é fundamental a gente, de novo, pensar direito nessa não localidade. Esse princípio da não localidade é fantástico. Eu acho que ele teve essa brilhante ideia, provou lá experimentalmente, só que ele não conseguiu tirar de lá e falar assim, agora vamos tentar passar para o nosso dia a dia. Onde que aparece esse princípio da não localidade? Todos nós estamos conectados? Essa é a grande questão. Solata, eu tive uma experiência essa semana passada e essa, com 2 sonhos, e havia um conceito que, eu não sei se foi o Érico ou a Natália que disse, de que você poderia invadir o sonho da pessoa, né? Isso. E não era minha vontade de invadir, aconteceu. E quando eu vi, eu estava na sala olhando, 2 pessoas discutindo, que nem vocês vendo, que nem a Natália vendo vocês tomarem café com aquele açúcar da Inglaterra. Impressionante, isso é uma coisa impressionante. Não é? Eu vi uma situação acontecer inteirinha dentro do sonho de uma outra pessoa. Aí eu voltei, fiquei pensando, mas na localidade é bom, mas eu não queria que fizesse isso comigo, não, ouvindo meu sonho desse jeito. Isso vai ficar para outra seduta, né, Érico? Que eu vou querer entender isso direito. Você compartilha aqui na Escola Viva aí, que está todo mundo curioso já. Eu acho que é por aí. O princípio da não localidade, ele afeta a gente. Ele afeta essa nossa pesquisa que a gente começou a fazer e está embrionário ainda. A gente não consegue explicar como é que a gente interfere no inconsciente do outro, mexendo em algumas coisas. Por exemplo, a gente idealizou na tese do Érico o sonho. Mas será que só o sonho você consegue interferir no inconsciente da pessoa? Por que ela sente isso? Por que eu mexo alguma coisa da pessoa e ela sente? E, na realidade, ela sente, mas ela não sente, né? Ela não tem percepção de que está acontecendo isso. Então, eu acho que esse é um caminho para a gente desvendar. E o David Bohm não teve tempo. Eu acho que ele só não teve tempo, porque ele estava no caminho certo. Por que ele procurou Krishnamurti? Por que ele procurou Dalai Lama? Porque esses caras têm essa ligação com esse inconsciente. Eu acho, então, quando você atinge isso, você está num nível de iluminação. Para mim, é um fato que ele estava tentando buscar. Pô, como é que tem pessoas que atingem essa grelha, esse inconsciente no sonho, e às vezes fora do sonho, você consegue perceber o que o outro está pensando. Percebeu? Essas questões ainda ele colocou lá atrás e ninguém respondeu. E a gente tentou com alguma coisa na tese do Érico e a gente tem uma hipótese, uma hipótese que pode levar alguma explicação, né, no fundo. Agora, o Rupert Sheldrake também estava no mesmo caminho dele. O Rupert Sheldrake discutiu com ele algumas vezes e o Rupert Sheldrake ele fala a mesma coisa. Ele acha que tem uma grelha em cima da gente. Quando a gente visitou o Rupert Sheldrake lá na casa dele, eu entendi que ele estava dizendo o seguinte: olha, todos nós estamos ligados, todos. Se eu pensar em você, você é tocada, porque nós estamos jogando em cima da grelha e essa grelha vai tocar você e você vai receber o meu pensamento. Solata, a palavra grelha em ontopsicologia, ela normalmente é usada para falar do monitor de flexão. Aqui o que você está falando está mais próximo do conceito de campo, né? Ou seja, existe um campo
mórfico ou semântico, ou nesse caso aqui um campo... Mas é um campo que está em cima. É um campo que está em cima da gente. Mas essas questões, eu acho que ele teve lá atrás e perdura até hoje. Eu acho que toda pesquisa que a gente vai fazer agora vai ser em cima disso, quer dizer, como é que a gente explica ou faça alguma evidência em cima desse fenômeno, que é o fenômeno da não localidade. Esse, eu acho que é a chave, que ele abriu uma porta, mas aí ele entrou no infinito aí de coisa que a física não consegue explicar, e nem a gente. E se a gente não for buscar alguma coisa, alguma ferramenta, veja, nós precisamos de ferramenta diferente. A ferramenta que a gente tem na mão hoje é muito fraca para a gente resolver esse problema. Então, nós precisamos de ferramentas diferentes, precisamos usando um serrote para medir um átomo, né, Pizzolato? Mas não tem como a gente fazer isso. Quer dizer, é por isso que ele foi buscar na meditação. A meditação é uma ferramenta. Quando você relaxa na meditação, quando você... Aquela história do campo zero também é um negócio assim que está muito relacionado com a meditação. E a meditação, ela vai nesse caminho. O cara relaxa, ele vai tudo naquele ponto lá onde ele se encontra. É aquele êxtase da meditação, aquela conexão que faz com que o Dalai Lama e esse pessoal tenham esse nível espiritual e essa coisa. Então, eu acho que você tocou nos pontos. Eu acho que é isso mesmo. O David Bohm, eu acho que ele foi o maior dos corajosos de todos eles. Porque todo mundo, cada um no seu ninho aqui, não quer sair fora. Ele saiu fora. Ele foi inteligente e falou assim, não, eu quero buscar essas questões em outras disciplinas. E as disciplinas que ele buscou foram os caras melhores, Dalai Lama e Krishnamurti, quer dizer, 2 caras aí que... Agora, eu acho que está todo mundo discutindo essas lives que a gente está fazendo. Muitas pessoas vão do lado da física, muitas pessoas vão do lado da espiritualidade, mas ninguém fica no meio, que nem ele, que é um cara ele era da física teórica, da física experimental, e foi para o lado da espiritualidade. Ele foi corajoso. A palavra que eu falo é assim. Tanto é que ele foi expulso da Universidade Americana, veio para o Brasil, daqui ele ficou 4 anos, daqui ele foi para Israel, depois de Israel ele foi para a Inglaterra, aí morreu na Inglaterra. Você vê que ele não conseguiu a grande nação, né, que Yahvé propôs, justamente por causa daquele outro problema. Mas é interessante também que ele era agnóstico. E isso é mais interessante, por isso que ele, indo com o Krishnamurti, ele vai super bem, porque ele vai na questão do pensamento. Mas ele era agnóstico por base em função de tudo que ele viu na casa dele, né? Mas ele tinha umas questões que ele estava já trabalhando há muito tempo na cabeça dele, né? Ele tinha umas questões de princípio, ele tinha o mesmo lado, filosofia. O mesmo lado que ele era um físico, ele era também um intelectual, ele era um pensador, ele era uma pessoa que tinha esse conhecimento analítico e experimental da física quântica. Ele escreveu o potencial quântico, né? O potencial quântico, se a gente pegar esse potencial quântico e falar, pô, realmente é um baita potencial que você faz mover. Hoje em dia a gente está falando em entanglement, que é um potencial também diferente, que a gente estamos falando aí de uma física um pouco mais aprimorada aí usando ferramentas novas, né? O entanglement é exatamente isso, né? Você tem uma onda, não é um movimento mais de onda, mas um movimento de partícula. Então tem todo um ferramental diferente da física para tentar explicar todo esse fenômeno. Mas a chave que você colocou, acho que é isso aí, é o pensamento. Como é que você domina o pensamento e como é que você faz esse pensamento bater lá e voltar, né? Quer dizer, o que o Érico está tentando explicar. Eu acho que foi fantástico. Eu fiz umas anotações aqui também para tentar
fazer talvez uma ligação aqui, Pissolato, e fazer uma costura em relação ao filme. Obviamente, tem muitos insights aqui para pesquisa, para explicação e para tantas coisas que podem promover um avanço nessa investigação, que, de certa forma, por um caminho diferente, o professor Meneghetti iniciou, e ele fez ele teve que desembocar na física, né? Porque para explicar o fenômeno que ele observava, que ele chamou de campo semântico, ele teve que apelar para a física. Eu vou ler aqui depois alguns trechinhos, só para a gente ver o quanto ele se apoiou, na verdade, no David Bohm para explicar o campo semântico, e é muito interessante. No livro Imagem Alfabeto da Energia, ele descreve exatamente o campo semântico com as mesmas palavras do David Bohm. Eu só vou fazer algumas considerações em cima do que foi apresentado, que eu achei sensacional essa recapitulação aí que a Marília trouxe. Eu fiz a seguinte observação, Marília. Ele desenvolve uma vida interior muito rica para compensar uma vida externa que era muito pobre. Tanto que ele considerava que o maior problema do mundo era a pobreza, né? Ou seja, partindo daquela situação de extrema pobreza em que ele vivia, ele desenvolveu uma compensação numa vida interior muito rica. Uma capacidade de fantasiar, de imaginar. O próprio Einstein dizia que a grande ferramenta que ele tinha era a capacidade de fantasiar, né? De imaginar os experimentos. Eram experimentos mentais, porque não eram realizáveis esses experimentos, né? A mãe doente mental, como você falou, um pai ambicioso no meio de uma economia falida, né? Distante, guerras, rejeição, etc. Então, tudo isso era realidade. Agressivo. Bom, mas acontece que ele faz uma compensação interior e desenvolve uma grande capacidade interna, forma, tá? Por outro lado, sendo hebraico, assim como Edmund Husserl, que é um outro filósofo muito importante, ele deve ter tido, de alguma forma, uma iniciação cabalística, né? Uma iniciação à cabala, uma iniciação à mística. Por que eu afirmo isso? Porque o pensamento dele de visão de unidade é muito póstumo ao pensamento de visão de unidade do Edmund Husserl, mas é muito similar. O Husserl propõe a visão do mundo da vida numa redução, Pissolato. Basicamente, você falou aí da questão mental, da questão do pensamento, a suspensão do juízo, a suspensão do pensamento superfície, da superfície, me leva a um pensamento profundo, e esse pensamento profundo, na verdade, é a ação. É a ação que eu estou vivendo. Essa ação que eu estou vivendo é o mundo da vida, para o Edmund Husserl, que é uma ação que constitui o próprio mundo da vida. Então, eu sou sujeito para o mundo da vida, né? Eu sou objeto no mundo da vida. Então, é o paradoxo da subjetividade atuante, da subjetividade que constitui o mundo. E isso ele vai escrever entre 1911 e 1936, enquanto estava nascendo do outro lado a física quântica, né? Com o marco principal em 1925, com a publicação lá pelo Heisenberg do seu texto lá sobre os fundamentos da mecânica quântica. Bom, então eu acredito que de fato precise ter uma iniciação a uma visão, de certa forma, mística, para suspender essa crença tão cega que nós temos na razão e no pensamento em superfície. Então, Husserl falava de uma vida em superfície e uma vida profunda. É como se o pensamento que nós vemos, que é o aspecto da consciência, é o pensamento em superfície. É aquilo que está na superfície do mar. Mas a superfície do mar é o resultado de uma grande massa aquática que se movimenta e que é a vida profunda. Essa vida profunda, então, mais uma vez, fazendo analogia, é esse mundo da vida. Então, para o Husserl era preciso fazer uma epoqué, uma suspensão do juízo, uma suspensão dessa vida em superfície, e até mesmo uma suspensão da validade que nós colocamos em todas as coisas, sobre a objetividade de todas as coisas. Colocando em xeque, suspendendo a crença, a validade, quanto à objetividade de todas as coisas, que finalmente o mundo se abre naquilo que ele realmente é, nas suas intrínsecas relações, que para ele também acontecem na vida subjetiva. Aí eu dou um salto para a adolescência dele. Ele escreveu na adolescência ainda, na época do colégio, não sei se vocês deram uma teoria unificada da realidade entre a vida psíquica e a vida física. Ou seja, era necessário desenvolver uma hipótese científica que buscasse compreender
Ou seja, incluir aquilo que a gente colocou no nosso artigo, e que é difícil publicar, né? Ou seja, como incluir a intencionalidade no modelo causal da nossa ciência. Porque a intencionalidade ou vida psíquica precisa entrar no modelo causal, né? E aí eu volto aqui, um outro ponto para mim genial das passagens dele, a questão que ele parte do que existia em comum entre o aparente e inconciliável, ou seja, a teoria da relatividade de um lado, que desenvolve a ideia de um universo em bloco, ou seja, o block universe, né, que essa ideia de que o universo é uma massa energética única, né? E, por outro lado, o princípio de indeterminação, em que o sujeito é co-criador da realidade, que é o princípio que vai fundamentar toda a física quântica dali para frente. Parece que, de um lado, os físicos quânticos ficaram inebriados com esse princípio da indeterminação e, portanto, como é que eu vou dizer, embasbacados com a possibilidade de que um sujeito possa interferir na objetividade das coisas. E, por outro lado, também o aparente absolutismo da teoria da relatividade também é inebriante e também tem a sua promessa, digamos assim, de uma explicação finalmente fundada, finalmente última, finalmente radical. Depois eu chego na questão do campo semântico, eu vi que está rolando algumas discussões no chat aí sobre pensamento. Aqui, quando a gente fala pensamento profundo, a gente está muito mais falando de intencionalidade, ok? Ou seja, é um ato da nossa essência informacional, informática, que é o insiôntico, que é ação. Então, quando o Krishnamurti diz que o pensamento é ação, ele não está se referindo ao pensamento da consciência, a superfície do mar. Ele está se referindo à massa aquática, que movimenta todo o mar. Portanto, é uma coisa concreta, capaz de movimentar realmente o potencial quântico. Não é alguma coisa que é como se eu dissesse, abracadabra e a mágica não acontece. E o outro diz abracadabra, e ele realmente tem a intenção por trás dessas palavras, e aí a mágica acontece, né? Se não tem a intencionalidade junto, a palavra não tem poder. Bom, seguindo aqui nesse percurso, então, eu acho que foi genial também a passagem que ele faz de procurar o que havia em comum entre a relatividade e a física quântica, né? E ele coloca que é exatamente a ideia de uma totalidade. Block universe de um lado e a interconectividade do outro. Ou seja, a física quântica pressupõe a relação sujeito-objeto como intransponível, e do outro lado você tem na relatividade a ideia do universo em bloco, né? Que também, por sua vez, tem o campo gravitacional e uma unidade, um universo formado de uma maneira total. Então, partindo da ideia de totalidade, ele vai dizer, ok, eu sou a totalidade aqui nesse lugar, eu sou um lugar em transformação dessa totalidade, né? Por último, aqui, para eu não me delongar muito e ir para as citações que eu queria fazer, eu acho que, Pissolato, do ponto de vista da pesquisa, a gente tem que partir desse conceito de potencial de informação, information potential. Que aqui que está a questão. A informação, ela não ocupa nem espaço, nem tempo. Onde está a informação? Ela tem que estar em algum lugar, né? Esse algum lugar parece que é uma dimensão dentro daquele unfolding e folding, né? Dentro da dobra e do desdobramento, onde ele diz, tudo é informação, tudo parte de uma informação, e a informação é a ordem implicada, implicated order, que quer se desdobrar fenomenicamente. Eu recordo que numa das aulas que a gente assistiu, numa das aulas que nós assistimos desse curso do David Bohm da Inglaterra, agora que a gente está fazendo, um italiano chamado Chatena, ele estava explicando exatamente o seguinte, que o erro dessas teorias físicas, no caso da teoria física, da física quântica, que fica inebriada pelo princípio de indeterminação, é confundir o fato de que a realidade, ontologicamente falando, não seja mensurável, com o fato de que a realidade, ontologicamente falando, não exista. Então, a realidade, do ponto de vista ontológico, ela existe. Porém, quando ela é medida, ela se apresenta de diversas formas, conforme a atitude, conforme o instrumento, conforme a perspectiva da medida, né? Mas a realidade, ontologicamente, ela existe.
E era exatamente isso que o professor colocava, ou seja, o índice ôntico você não vai medir, porque ele é já diferente. Quando você colher um princípio ôntico, qualquer que seja, do átomo a um planeta, a um ser humano, etc., quando você o colhe, ele já é diferente, porque ele está em ação contínua, né? Ele é continuamente em ação, mergulhado nessa ação infinita que a gente chama de universo, né? Então, acredito que a evolução da nossa pesquisa sobre os campos semânticos tem que partir da teoria matemática ou física aqui dos potenciais de informação, e de que tudo é informação, e a informação é a ordem implicada, que depois se expressa fenomenicamente. Trazendo para o nosso experimento da gaiola de Faraday, o que me parece? Quando um sujeito, então, ele entra em interação com aquela informação do sonho, ele abre um potencial quântico, né? Um potencial de informação que se expressa no outro por meio de uma variável fisiológica, uma emoção, uma aceleração do batimento cardíaco, que foi aquilo que a gente mensurou. Mas a informação propriamente dita, ela não viaja, né? Ela não precisa viajar, ela é ubíqua, ela está em todos os lugares, em todo o tempo, né? Aquela mesma informação pode ser acessada hoje, como daqui a 100 anos, e ela permanece intacta, ela é indestrutível, digamos assim. E, ao mesmo tempo, ela não ocupa um espaço. Então, ela tem que estar, mas ela existe, né? Ou seja, ela tem um modo de existência distinto daquilo que a gente chama de espaço-tempo, e talvez por isso seja possível o entrelaçamento quântico a qualquer distância, porque o entrelaçamento quântico é um fenômeno que depende desse potencial da informação. Ou seja, a informação tem esse potencial da ubiquidade. Analisando o modelo matemático do Bohm, o que a gente vê é que um movimento de uma aparente partícula, né, nesse dobrar, aparecer e desaparecer, aparecer e desaparecer, ele continuamente informa todo o sistema, né? E essa é o conceito de totalidade. Aquela aparente partícula isolada, ela faz parte de um sistema, faz parte de uma totalidade, e ela informa de maneira instantânea todo aquele sistema do qual ela faz parte. Outra coisa que eu achei sensacional, e termino aqui as considerações para ir na citação, é que a ciência não é sinônimo de medida. A medida na ciência é contingente. Não é o único modo de fazer ciência. Isso também é sensacional, né? Porque os antigos, estamos falando aqui dos gregos e antes dos gregos para frente, por um bom tempo, não tinham nenhum tipo de instrumento de medida e, no entanto, usavam aquilo que a gente pode chamar de mente ou inteligência, né? E eles chegavam a conclusões também sensacionais que até hoje nos fazem ficar maravilhados, né? E ele coloca exatamente que pode ser que um dia a gente evolua tanto que a ciência vai abrir mão da medida. A gente não precisa da medida necessariamente para fazer ciência. Hoje precisamos, né? Um pouco humilhante é que a gente precise fazer medida para provar aquilo que a gente tem por evidência. Trazendo um pouco para a experiência, né? Então, quem vive a experiência do campo semântico se sente um pouco humilhado de ter que provar o campo semântico. Ou seja, como se você dissesse, não, mas eu, Einstein, eu tenho intuições. Eu sei que a intuição é a coisa mais valiosa, mas eu tenho que provar a intuição. Ou seja, é a mediocridade de um método que esse método é confundido como se ele fosse a própria ciência. Na verdade, ele é só um caminho para chegar a novas verdades, desdobrar verdades que estão implicadas numa determinada realidade ontológica. Então, também a ciência precisa de uma revisão, se a gente analisar essa ideia, né, de ordem implicada, né? Ou seja, por trás de uma realidade, a ciência, ou o método que nós utilizamos hoje, é apenas um dos métodos possíveis de fazer esse desdobramento, mas há tantos outros. E aí, para encerrar, eu juro que a gente passa aí para o pessoal, prometi que às 21h45 a gente terminava o debate, para abrir para o pessoal fazer perguntas também, considerações. Eu vou traduzir aqui livremente, porque está em italiano, um trechinho do livro Imagem Alfabeto da Energia, onde o professor fala, então, sobre os campos semânticos, e ele faz uma aproximação com a linguagem da física. Eu citei esses trechos na minha tese, mas eu acredito que pouca gente tenha lido a minha tese, então tudo bem, eu cito aqui, né, professor? Então, ele diz o seguinte, o conhecimento sobre a física fundamental é carente da energia-forma, ou, se você quiser, do potencial da informação. Por energia-forma, eu indico o complexo de vetorialidades, um complexo, ou seja, um conjunto ordenado
e com uma resultante, né, de vetorialidade, de inúmeros vetores, dos quais os quanta, os corpúsculos, os fótons, etc., não são outro que os efeitos ou precipitados que determinam as formações materiais que relevamos a partir dos sistemas sensoriais ou sentidos externos das nossas capacidades analíticas. Ou seja, por meio das medidas. São os fenômenos mensuráveis, né? Todas as assim chamadas partículas elementares, ele coloca entre aspas, do mesmo modo que provavelmente o David Bohm coloca, são sempre acompanhadas, subconduzidas, é uma palavra que aparece muito no filme, né? Subjacentes, subconduzidas, e plasmadas, ou seja, assumem a sua forma, a partir de ondas associadas, cuja ação a nós resulta vazia, nula. A partícula é símbolo próprio, é símbolo justamente porque ela caminha junto com um outro, que é o seu constituinte. Aqui ele está sendo etimológico. A palavra símbolo significa lançado junto. Então, ele está dizendo o seguinte, a partícula é símbolo do campo ou potencial de informação. Porque ela caminha junto, ela é dependente. Se não houvesse o campo, não haveria a partícula. A energia forma o potencial da informação é o primeiro acontecimento histórico da especularidade. A especificidade da energia-forma constitui o campo das interações intencionais. Ou seja, os campos vetoriais da psique, ou atividade psíquica. O em si é uma outra coisa. A psique é a energia-forma e se ativa através de qualquer partícula elementar. A unidade específica de um complexo de energia-forma constitui a tipologia de um evento existencial. Confesso que aqui já está ficando difícil da gente continuar, sinto a dificuldade, ou universo ambiente. E aí eu vou para a conclusão aqui desse trechinho, onde ele diz o seguinte. O complexo da energia-forma, ou potencial da informação, que depois em física fundamental pode corresponder a campos de ondas associadas com ponderabilidade de relevância zero, o campo zero, é aquilo que eu propriamente defino campos semânticos. E é graças a eles, os campos semânticos, que se conhece, sem parâmetros de espaço e tempo, os reais de energia-forma. Esse trecho é o finzinho do capítulo 5, chamado Especularidade Organísmico, onde ele explica essa relação, ou seja, o nosso corpo formado de partículas, ondas que são modificadas na interação com outras partículas, ondas, por meio desse campo potencial de informação. E, portanto, como espelho revelador da realidade na forma de um instrumento de medida. Então, nesse sentido, a gente pode concluir com Krishnamurti que o observador é o observado. Ou também, como diria o filósofo Berkeley, o ser é o ser percebido, né? Ou seja, eu só posso conhecer aquilo que eu sou. Então, o observador é o observado. O que eu conheço sou eu mesmo. A variação do universo em mim, o espelho do universo em mim, porque eu sou o universo. Então, aqui está a beleza desse processo de conhecimento. Para recuperá-lo, é preciso recuperar a percepção organísmica, em primeiro lugar, porque a consciência foi corrompida, devastada pela cultura, que se faz prioritária às nossas percepções viscerais, intuitivas, instintivas. Então, perdendo a percepção organísmica, o sujeito, então, é obrigado a guiar-se por meio dos estereótipos aprendidos, por meio da cultura. Isso também aparece nos diálogos e triálogos do David Bohm. Ele faz um diálogo entre ele, olha que interessante, David Bohm, o Rupert Sheldrake e o Krishnamurti, para falar sobre a origem da neurose e da esquizofrenia na sociedade. E vai exatamente nesse caminho. Ou seja, o fato de que a gente vive uma consciência na superfície. A gente perdeu a vida profunda, a nossa vida profunda. E ao perder a nossa vida profunda, a gente perde a percepção
ôntica, ou visão ôntica, né? A possibilidade de ver a realidade na nossa medida, segundo a nossa medida, né, humana. Bom, 9h45, acho que a gente podia abrir para algumas perguntas finais aí, pessoal. Tá bom? Boa noite a todos, obrigado mais uma vez aí, paciência. Tamo junto. Obrigado. Parabéns, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, boa noite.